Oi, voltei, quarto ano. Estou aqui novamente para mais uma aula com vocês, né? Hoje nós tivemos português e agora nós temos história, né? História, muito bem. Adoro aula de história. Amo aula de história. Já falei para vocês que para mim é como se fosse acompanhar uma novela, acompanhar uma série, eu adoro, né? Então vamos pegar aí o nosso livro de história para a gente começar esse novo capítulo, né? Esse novo capítulo dessa novela chamada Brasil. Então nós começamos falando sobre os primórdios, né? Quem lembra? Pega aí o livro de história e vamos relembrar o que nós já aprendemos, né? O que nós já aprendemos? Porque semana passada nós tivemos provas, então, uma semaninha sem pegar no livro, só fazendo prova. Será que a gente lembra de tudo que a gente já viveu nessa temporada aí? Hein? Vamos ver, né? Vamos abrir aqui o nosso livro. O que nós já estudamos esse ano? Primeiro, nós falamos sobre... Deixa eu ver aqui, deixa eu colar, né, gente? Também não vou lembrar de tudo. O primeiro assunto foi os primórdios da humanidade, os primeiros homens, né? Nós aprendemos quem foram os nossos ancestrais. Em seguida, nós aprendemos o quê? O que é fontes e fatos históricos, né? O que foi os documentos, de onde surgiram as fontes que nos deram a história. Porque para ter uma história, a gente precisa de uma fonte e essa fonte tem que ser verdadeira, né? E onde que a gente encontra as fontes e os fatos históricos? O que são, né? O que são e principalmente onde são encontrados, não é verdade? Pronto. Depois, nós falamos sobre o tempo e a história, né? O tempo e a história. Depois, mudanças ocorridas ao longo do tempo. O que mudou? Como que eram as comunidades, bem pequenininhas, né? Aí elas foram crescendo, elas foram se modificando, elas foram... os grupos foram se formando, a divisão dos trabalhos entre homens, mulheres, os cargos mais elevados, os mais, né, baixinhos, aí começaram a desenvolver isso, a separar a hierarquia, né? Quem pode mais, quem pode menos, né? Vê que isso, ó, é de muito tempo, ó. Negócio de cargo maior, cargo melhor, desde dos primórdios, vocês viram? Há muito tempo tem isso. Aí falamos da agricultura, do sedentarismo, que algumas pessoas eram povo nômade, depois foram sedentários, que somos nós até hoje, né? A gente sempre procura uma forma sedentária de ser, né? A gente quer tudo controle remoto, que é para ninguém se levantar, ninguém andar. E eles também procuraram uma forma de não ficar andando pelo mundo, né? Pois pronto. Aí nós temos hoje, na página 29, coloquem aí, página 29, contagem do tempo em diferentes calendários. E também, hoje, transformações ocorridas na cidade. Então, nós temos aí esses dois temas hoje, tá? Contagem do tempo em diferentes calendários e transformações ocorridas na cidade. Porque a tia juntou os dois assuntos, que são dois assuntos bem curtinhos. Então, preciso colocar na mesma aula, né? Para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Página 29, eu vou lendo e vou mostrando somente a figura aqui para vocês, tá bom? Para acompanhar no livro. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui. E eu vou colocar... Pronto, só um minutinho, tá, meus amores? Vão abrindo aí a página 29 para a gente ir vendo aqui o que é, né? Pronto. Só vou aumentar a telinha aqui para a gente ver melhor. Então, é contagem do tempo em diferentes calendários e
transformações ocorridas na cidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou acompanhando do livro, viu? Página 29. A contagem do tempo é importante para que possamos perceber a sua passagem. Isso não é uma preocupação atual, ela é bem antiga. Há 20 mil anos, os caçadores faziam pequenos riscos contando os dias entre os ciclos da lua. O sol e a lua e as estrelas sempre chamaram a atenção do homem. A posição em que o sol nasce e se põe, as fases da lua e sua posição em relação às estrelas serviam como referência para registrar a passagem do tempo, as datas importantes e também as comemorações. Olha aí, eles fazendo risquinhos para contar o tempo, né? Temos, então, o calendário solar, baseado no movimento da Terra em torno do Sol. Então, com o movimento de translação, né, gente? O movimento da Terra em torno do Sol, nós já aprendemos que ele se chama translação, lá na aula de ciências, né? Então, o movimento de translação é que permite fazer o calendário solar. O calendário solar é o calendário guiado pelo movimento da Terra em torno do Sol, ou seja, pelo movimento de translação. Se isso cair numa prova, você já sabe, não é? Vamos lá. Aproximadamente 5 mil anos, quando os povos daquela época perceberam que havia mudanças de fase. Não, gente, me perdi aqui. Esse é o calendário solar. E o lunar, esse aqui, ó. O calendário lunar, baseado no movimento da Lua, que é o movimento de rotação. Ele foi criado há aproximadamente 5 mil anos, quando os povos daquela época perceberam que havia mudanças nas fases a cada 7 dias. Daí o surgimento das semanas. Lembra que eu expliquei também na aula de ciências o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação, ele faz o calendário lunar, o de translação, o solar, não esqueçam. Os maias, por exemplo, usavam o calendário solar e o lunar. O primeiro marcava os eventos religiosos e o outro, o lunar, marcava os dias. Agora, o interessante é que povos de lugares diferentes, que não tinham internet, que eles não se comunicavam de forma nenhuma naquele tempo, usavam calendário solar. Como que eles inventaram um povo bem aqui e o outro lá longe, se eles nem se falavam? E os dois fizeram o calendário lunar. Quem entende isso, né? É uma curiosidade, né? Um povo lá numa ponta do planeta usava o solar e o outro lá no extremo da outra ponta usa o solar também. Sem eles nem se conheciam, nem se comunicavam, nem sabiam da existência um do outro. Estranho, né? Mas acontecia isso aí. Os egípcios utilizavam o calendário solar, já os babilônios, o lunar. Os maias, como dito acima, utilizavam as duas modalidades. Só que os maias moravam do outro lado do mundo e tinham os dois calendários, tanto dos egípcios como do babilônio, sem nem conhecer nem egípcios nem babilônios. Estranho, né? Vamos aí para a página 30. Existem diferentes tipos de calendário. No calendário cristão, temos o juliano e o gregoriano. Olha aí, ó, os dois calendários, juliano e gregoriano. O juliano, proposto por Sosígene, astrônomo de Alexandria, e introduzido por Júlio César, por isso que é chamado de juliano. No século 14 a.C., olha como é antigo. Foi usado por algumas igrejas até o século 16, quando começou a ser trocado pelo outro aqui, ó, do ladinho aqui, ó, o gregoriano. O gregoriano, proposto por Aloysio Lilius, astrônomo de Nápoles, foi adotado pelo Papa Gregório no século 17, datado de 1582. Então, o gregoriano foi pelo Papa Gregório.
Então, quem propôs esse foi Júlio César e esse o Papa Gregório. O calendário gregoriano foi criado para corrigir o juliano. Ó. Esse foi criado para corrigir esse. Porque o juliano, gente, ele possuía 10 dias a mais. Então, no Brasil, nós seguimos o calendário gregoriano. Se eu perguntar para vocês qual é o calendário que nós seguimos, hein? É o gregoriano. Quem propôs? Papa Gregório, viu? Ó, lá no século XVII. O calendário gregoriano estabeleceu o ano com 365 dias e 6 horas. Por conta dessa medida, a cada 4 anos foi preciso adicionar mais um dia ao ano para compensar essa diferença de horas. Ele, então, é chamado de ano bissexto, quando o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28, como acontece mais comumente, né? Para saber se o ano é bissexto, devemos obedecer a certos critérios. O ano deve ser visível por 4 e não por 100. Nesse caso, ele pode ou não ser divisível por 400 também. Se o ano for divisível por 4 e por 100, ele não será bissexto. Se o ano não for dividido por 4, mas por 400, ele será bissexto. Eu prefiro ensinar para vocês que é assim, de 4 em 4 anos, o calendário aumenta um dia, que é o dia 29 de fevereiro. E vocês lembram por quê? Eu expliquei tanto em sala como em videoaula isso. Para quem estava na sala, eu expliquei na sala. Para quem é de videoaula, quem estava assistindo a videoaula, eu expliquei de videoaula. Que o ano tem 365 dias e 6 horas. Então, sobram 6 horas. 6 horas, 6 horas, 6 horas. Quanto essas 6 horas? 6 mais 6 mais 6 mais 6 formam 24 horas, aumenta-se um dia. Lembra que eu expliquei isso, gente? Aumenta-se um dia e aí, de 4 em 4 anos, o ano tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Então, esse negócio de dividir, multiplicar, não sei o quê, para não complicar muito, de 4 em 4 anos, o ano tem um dia a mais, que são as 6 horas que sobram todos os anos. Eu expliquei isso na aula de ciências para vocês, quando eu estava falando sobre o movimento de translação. O ano tem 365 dias e 6 horas. Sobram 6 horas todo ano. Quando essas 6 horas completam 24, aí a gente acrescenta mais um dia no nosso calendário, de 4 em 4 anos. Lembrem-se disso. Agora o calendário, esse é o calendário gregoriano, né? O atualmente não, né? Naquela época. Esse aqui é o calendário judaico. O calendário judaico é utilizado pelos judeus que vivem em Israel e em outros lugares do mundo. Os meses são baseados nos ciclos da lua, enquanto o ano é baseado no ciclo solar. Os anos podem ter 12 ou 13 meses. Então, esse é o calendário judaico, olha aí, ó. Esse aqui é o nosso calendário gregoriano. Só que aqui, ó, nós temos os antigos, o antigo e o novo. O antigo juliano, gregoriano e o antigo judaico. Aí aqui nós temos o novo juliano e o novo judaico, tá bom? Então, eles são assim. Qual é o nosso? Não é esse, né, gente? É esse. Esse é o nosso, calendário gregoriano. Foi instituído por quem? Papa Gregório. Aí uma curiosidade aqui, ó, o menininho pensando. Como as pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro contam a idade? Se esse ano nasceu uma criança no dia 29 de fevereiro, mas o ano que vem não tem 29 de fevereiro, só vai ter 29 de fevereiro daqui a 4 anos, não é isso? Como é que essa pessoa completa idade, hein? Completa ano. Ela só vai completar de 4 em 4 anos? Como será, hein? Olha a curiosidade aqui. Elas não ficam mais velhas só a cada 4 anos. Quem nasceu em 29 de fevereiro conta a idade normalmente. Mas nos anos que não são bissextos, no ano que não tem o dia 29, eles precisam escolher uma data para soprar as velhinhas. Pode ser dia 28 de fevereiro ou dia 1º de março, eles que escolhem.
dependendo do horário em que nasceram. Alguns pais preferem registrar o bebê em um desses 2 dias para não dar confusão. Nos cartórios, onde se registra o nascimento, a preferência é optar pela data correta mesmo. Então, alguns pais preferem registrar dia 28 de março para não ter problema para a criança, ou 28 de fevereiro para não ter problema para a criança, ou dia 1º de março. Mas os cartórios preferem registrar mesmo dia 29, aí no outro ano ele escolhe a data que ele quiser. Daqui a 4 anos ele comemora o dia 29. Não sei, é bem confuso isso, né? Já pensou se você não tivesse nascido dia 29 de março, hein? Pois é. Mas será que somente os calendários mudaram? Será, gente? Vocês viram que mudou tantos calendários? Era o Sol, era a Lua, mudou para o Juliano, instituído pelo Júlio César. Aí veio o Papa Gregório, mudou para o Gregoriano. Foi tantas mudanças, né? Durante todo esse tempo. Desde os primórdios para cá, houve muitas mudanças, né? Mas será que somente os calendários mudaram? Não, muita coisa mudou. Vamos colocar lá, vocês têm atividade na página 31 e 32, viu? Sobre esse assunto dos calendários. Mas vamos colocar lá na página 33. Será que somente os calendários mudaram? Não, vamos ver as mudanças ocorridas nas cidades, né? Então, acompanha aí. Nos dias de hoje, o nível de urbanização do ambiente aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades, ou taxa de urbanização, é de 85% maior que a média dos países europeus, que possuem 75% de urbanização, e até mesmo à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre esse índice foi tão alto, e nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre cidade e campo. Então, hoje em dia, as pessoas moram mais na cidade, mas as primeiras cidades nem dava para saber onde era a cidade e onde era o campo, porque era um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Não tinha muito essa divisão nas primeiras cidades, né? Então, vamos ver. As primeiras cidades, com a organização dos primeiros assentamentos, era baseado majoritariamente na agricultura. Lembra que eu falei? Que os primeiros assentos, as primeiras cidades surgiram por causa da agricultura. Eles pararam de andar, pararam de ser nômades e começaram a plantar, porque eles estavam passando muita fome, andando por aí sem rumo, né, ao léu. Então, eles começaram a se juntar para fazer essa agricultura, para começar os assentamentos. As primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. Então, as primeiras cidades surgiram ao lado dos grandes rios, porque planta, eu preciso de quê? Aguar as plantas. O melhor que seja perto de rios, né? Para ter água suficiente para ter uma boa plantação e assim, então, uma boa colheita, né? Como é que eu vou colher bons frutos, boas verduras, se não tem água, né? Nas primeiras aldeias, olha aí, ó, que posteriormente evoluíram para cidades, as principais características ainda presentes em nossos dias são o perímetro definido, campos agrícolas, deixados separados dos restos da comunidade ou pastos que a circundavam. Moradias permanentes, olha aqui, ó, aqui tem a criação, ó, e ao lado as moradias, olha aqui, ó, e ao lado do rio, ó. Viu que eles sempre escolhiam lugares assim, ó, perto de rios, ó. Tá vendo aqui? Como se pode perceber, a distinção entre cidade e campo não era bem definida, era tudo junto, ó. Porque aqui era a cidade, aqui para cá era o campo, e aqui também era campo, e aqui... Então, era uma misturada danada, né? Por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Essas cidades, já naquela época,
comportava um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram essencialmente militarizadas para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, lá na Sérvia, de antes de 8.500 anos antes de Cristo, além das cidades da China e da Índia Antiga. Então, pensava-se antigamente que a Mesopotâmia tinha sido, a cidade aqui, tinha sido a primeira cidade a ser construída. Pensavam que era aqui. Só que depois, em outros lugares, eles encontraram fósseis, eles contaram fatos históricos, lembra que nós falamos de fatos históricos? Mais antigos do que a Mesopotâmia. Então, descobriu-se que essa, então, não era a cidade mais antiga, que existiam outras em outros lugares, mais antigas ainda do que essa daqui, que está mostrando aqui a imagem. Vamos lá, página 34. Apesar desses requisitos locais, o número de habitantes não é o suficiente para definir o que é, de fato, uma cidade. Devemos levar em conta que tipo de atividades são desempenhadas nela, principalmente as que diferem da zona rural, em especial a função política. Aliás, a função política é a principal causa da fundação de uma cidade. Lembremos que a palavra política deriva do grego polis, que quer dizer cidade. Então, gente, aqui são as primeiras, aqui pensava ser a primeira cidade, mas como que as cidades se transformaram? Olha aí essa imagem. Isso aí foi depois da Revolução Industrial, iniciada lá no século XVIII. As cidades se tornaram centro da produção industrial. A presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. Olha como aquela cidadezinha se transformou nisso. Viu? Foi a Revolução Industrial. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram, além de polos industriais, grandes centros de serviços, com bancos, empresas de tecnologia da informação, repartições de saúde e educação. Olha aí, a cidade cresceu, né? A cidade tem por característica principal o seu ritmo de vida bastante veloz. Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças constantes na sociedade. E esse é o principal ponto que a diferencia atualmente do campo. Então, o que diferencia uma cidade do campo? É o crescimento que ela tem. Todo mundo correndo, aquele monte de carro, todo mundo saindo cedo para trabalhar e voltando tarde, cansado, dentro de ônibus, dentro de metrô, dentro de trem. É isso que faz a diferença entre cidade e o campo, né? A industrialização foi um divisor de águas, com a instalação das fábricas no meio urbano, as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria. A cidade já começou a ter mais visibilidade que o meio rural. Então, as primeiras cidades viviam praticamente do meio rural, e agora, do meio urbano, se tornou a principal, né? Para se ter ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava na cidade. Então, olha aí, olha o que define, né? Então, ser humano versus tecnologia. O que aconteceu aqui, gente? As cidades, elas se tornaram cada vez mais tecnológicas. Hoje em dia, a industrialização transformou radicalmente as cidades. Hoje em dia, o mundo está conectado. Olha aqui o planeta, conectado com o mundo todo, ó. Por notícias de jornal, computador, notebook, olha aqui, a televisão, tá todo mundo junto e misturado. Por quê? Hoje em dia, eu falo aqui, pego meu celular e falo aqui com uma pessoa lá dos Estados Unidos. Se surgir uma notícia lá no Japão, o Brasil fica sabendo. E assim foi, ó, a tecnologia foi se espalhando, ó, né? Então, hoje, a tecnologia, o ser humano vive a tecnologia. E, como eu falei, né, em assuntos anteriores, hoje em dia não tem mais carta, não existe o e-mail. Eu falei essa semana na aula de... foi na aula de hoje, né?
que não tem mais carta, que a gente usa e-mail, a gente não quer falar com alguém, manda uma mensagem pelo WhatsApp, e assim vai. Olha a tecnologia transformando o mundo, né? Bom, meus amores, nossa videoaula de hoje foi página 29, 30, 33 a 36, e nós temos atividades nas páginas 31, 32 e 37, viu? Tentei aqui resumir para vocês, mas o assunto era, né, grande, eram 2 assuntos, né? 2 pequenos, mas juntando os 2 ficou um assunto grande. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo dessa nossa série, né? De mais um episódio dessa nossa série. E próxima aula de história a gente continua. Grande beijo em todos e até mais.